somos a família Góes e nós vencemos no Congresso. Antes do Congresso eu era uma pessoa sem visão, uma pessoa que tinha uma vida muito limitada, uma pessoa que tinha dívidas, tinha muitas contas para pagar e coisas que eu não conseguia pagar. Eu tinha um nome sujo, não tinha crédito na praça, não era respeitado pelas pessoas ao meu redor. Eu era um atleta de polo aquático, eu jogava num clube, era do sul do Rio de Janeiro, vim para São Paulo para jogar. Então eu até jogava num clube grande, mas no final de 2016 eu fui mandado embora, fui despedido desse clube grande e tive que ir para um clube menor. No esporte eu fui bem sucedido também, porém o polo aquático dentro do Brasil não é um esporte tão valorizado como o futebol, mas também dentro do esporte eu fui de alto rendimento, eu joguei pela seleção brasileira mais de 10 vezes, eu viajei para mais de 10 países através do esporte, já fui um dos melhores na minha idade, do Brasil, então eu era uma pessoa de destaque, de referência. Pela não ser um esporte também tão valorizado no Brasil, a minha vida financeira, mesmo eu sendo uma pessoa de destaque, não se destacava, não crescia da forma que eu queria. Era frequentante da igreja já, porém não participava do congresso, naquela época não valorizava a reunião do congresso. Eu achava que simplesmente por eu ser já um frequentante da igreja iria acontecer uma mágica na minha vida e minha vida ia deslanchar da forma que eu queria, mas com o passar do tempo eu vi que isso não aconteceu. Então foi nessa situação que eu cheguei no congresso. Eu já tinha feito o congresso, há muito tempo atrás e tinha funcionado. Na época eu trabalhava em uma multinacional, cresci muito rápido lá dentro, coisas realmente fenomenais aconteceram. Mas depois eu acabei despriorizando o congresso. Só que nesse período em que eu fiquei fora do congresso, não aconteceram coisas maravilhosas, coisas realmente extraordinárias. E aí ele começou a fazer o congresso e aí eu falei, nossa, eu tenho que ir também, Porque eu vi ali o que Deus já estava fazendo e tudo, eu vi a diferença nele. Eu falei, eu preciso voltar para o congresso, que ali é a chave realmente. E aí eu voltei para o congresso, já no primeiro mês que eu voltei, eu estava trabalhando numa multinacional também, já era uma outra, e eu ganhei prêmios lá que eu nunca tinha ganhado. Então ali foi Deus me dizendo, eu quero você aqui. E ali eu vi que eu não posso mais me afastar do congresso, porque se é pra gente crescer na vida financeira, a gente tem que estar ali. Quando você chega no congresso, não é de um dia pra noite, não é um passe de mágica também. Você chega numa situação, numa outra semana você já vai estar totalmente diferente, não. É caminhando de passo em passo, obedecendo a cada passo e as coisas vão melhorando. Com o tempo vão melhorando, você vai abrindo a visão, você vai recebendo direção, você vai conseguindo enxergar aquilo que você não enxergava antes e as coisas vão clareando e vão acontecendo. Fazendo o congresso, a gente teve a direção de abrir nosso próprio negócio. A gente começou bem pequeno, na verdade, a gente começou numa sala apenas. Então a gente atendia os clientes numa sala apenas e com o tempo foi crescendo. E foi crescendo algo extraordinário. Desde a época que a gente começou, a gente abriu a empresa, pro ano seguinte a gente cresceu 1000%. Foi algo que as pessoas de fora, quando veem, elas se assustam, porque às vezes o país em crise, às vezes as pessoas fechando, não abrindo. Em um ano a gente cresceu 1000%. Através também da obediência do congresso, a nossa vida foi mudando, porque quando você tem seu próprio negócio, começa a trabalhar por conta, você não fica mais limitado a um salário, você não fica mais limitado sabendo que no final do mês você vai ganhar aquele certinho, então você não consegue programar nada para crescer e para conquistar. Quando você trabalha por conta, você não tem limite, o céu é o limite. Ali no congresso, Deus ele dá o direcionamento, ele traz pessoas para nos ajudar no dia a dia. Muitas vezes acontece de situações que a gente fala, nossa, foi Deus que mandou essa pessoa para ajudar. E aí quando Deus veio com a escola e Deus foi abençoando, em um ano a gente cresceu 1000%, realmente Deus ele surpreendeu a expectativa, Então hoje, graças a Deus, a gente tem crescido a cada dia, temos conquistado, temos uma vida boa, uma vida com abundância, que não nos falta nada.
Eu, antes de chegar no congresso, na verdade, eu não tinha quase nada, eu tinha só roupas, não tinha nada. Na verdade, eu tinha mais dívidas do que própria outras coisas. O segredo é a obediência. O segredo é o que é passado no altar. Não importa se você concorda ou se você não concorda, você tem que obedecer. Porque se você obedecer, vai dar certo. Então, hoje, através do congresso, através de obedecer, a gente mora no Real Parque, a gente mora do lado da Cidade de Jardins, a gente mora perto de prédios muito grandes, pessoas de alto padrão, a gente tem carro, a gente viaja quase todo ano para os Estados Unidos, eu tenho meu próprio negócio, eu jogo ainda, mas hoje o esporte para mim é mais um hobby. Pessoas que antes me zombavam, hoje querem ser meus sócios, então eles me respeitam hoje eu tenho crédito na praça, hoje se eu quiser sair daqui e comprar o que eu quiser jantar em qualquer lugar eu posso fazer, eu posso ir. E antes a minha vida não era assim, então antes eu não era limitado, hoje em dia não, hoje a minha vida é totalmente transformada, diferente. Olá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família. Você que me assiste de qualquer lugar do estado de Santa Catarina, você que me acompanha agora, usando essa fé inteligente que Deus coloca à nossa disposição, eu convido você a pensar. Você pediu para vir ao mundo? Você pediu para nascer? Quem te trouxe ao mundo, eu acredito que foi Deus, usando seu pai, usando sua mãe, mas foi Ele que te deu a vida. E Ele não te deu a vida para que você viva na miséria, sofrendo. O próprio Senhor Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenha em abundância. Quando nós acompanhamos a história desse casal, o que nós entendemos? Que Deus deu para ele uma direção. Eles começaram a fazer o congresso. Perceba a sinceridade nas palavras. Nós não começamos a crescer do dia para a noite. Nós pegamos firme no congresso, começamos a fazer a reunião, manter o nosso pacto com Deus e foi acontecendo, passo a passo. E é isso, meu amigo e minha amiga, que eu convoco você para fazer. Janeiro já foi. Você não veio, você não tomou uma atitude. Daqui a pouquinho, você pode ter certeza disso, você vai estar no dia 31 de dezembro. E quando você olha para trás, o que você enxerga? O que você vê? Você vê os mesmos resultados, as mesmas situações, os mesmos problemas. Eu quero convocar você a pensar. Eu quero convocar você para uma batalha, para uma guerra que você precisa travar para mudar a sua vida financeira. Levanta a cabeça, enxuga as lágrimas e segunda-feira agora você vai estar conosco. Ou às 7, ou às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19. A sua vida, a sua história de vida precisa mudar. Eu vou agora para uma matéria e eu volto daqui a pouquinho. No maior congresso financeiro do mundo, todas as segundas-feiras você recebe uma palavra que te inspira. Quem tem um pacto com a palavra de Deus tem uma força sobrenatural dentro de si para vencer qualquer situação que pareça ser impossível aos olhos humanos. Eu estava passando por uma dificuldade financeira, estava com um apartamento que eu pagava a prestação e estava tendo dificuldade para pagar essa prestação. E num determinado momento eu cheguei à conclusão que eu tinha que vender esse apartamento. Apenas sobrevivia, né? Trabalhava bastante, não via cor do dinheiro e chegou um momento até de eu ser despejado de onde eu morava. Já até comentei aqui que eu fui morar com os ratos, né? Fui morar num local que a minha tia cuidava de cachorros. Foi assim que eu cheguei para valer mesmo no congresso. Revoltado, a minha sogra não aceitou que a minha esposa ficasse naquele local. Ao fazer um pacto com a palavra de Deus, seja fiel a Ele. E você terá maravilhas em sua vida através da sua obediência. Saí da dívida da prestação que estava tendo, que estava com dificuldade para pagar. E já comprou outro? Já comprei outro, está pago, está escriturado já. De março do ano passado para cá, a gente abriu 2 restaurantes populares, né, na região da Palhoça.
A gente abriu uma mecânica auto center alto padrão, né, que a gente tem também na Palhoça. Eu cumpro a minha fidelidade no primeiro segunda-feira do mês e continuo com a mesma fidelidade em todas as segundas-feiras do mês. Venha firmar o seu pacto com Deus, num lugar diferente, para quem quer resultados diferentes. O Congresso para o Sucesso, nesta segunda-feira. A história que você vai acompanhar agora é a história do seu Gilson. Vou pedir para mostrar, para que você entenda a situação, como ele chegou. Possa ser que você se encontre como ele. Ele chegou ao ponto de pensar em dar um tiro, sabe, disparar uma arma contra a sua cabeça, porque não aguentava a angústia e a opressão que está devendo. Você que está me assistindo agora e você deve, os agiotas estão te ameaçando. Você não consegue mais pagar quem você deve. Você não consegue mais sair desse sufoco. Você tem que fazer o que o seu Gilson fez. Você tem não, se você quiser fazer. Se você não quiser, ninguém pode te obrigar. Mas se você vier e fizer o que ele fez, vai dar certo na sua vida também. Acompanhe a história dele. Qual o nome do senhor? Gilson Omar. Seu Gilson, o que aconteceu com o senhor ao fazer a reunião de segunda-feira aqui, o Congresso? Eu cheguei no Congresso em 2008. E aí, naquele jeito, me escondendo dos outros e tal, eu que tinha caminhoneta nova, e cheguei aqui na igreja com o Fuquinha velho que meu pai tinha, com R$10 emprestado para botar gasolina. Um escritório de contabilidade bom. E o dinheiro não rendia. Aí um dia, assistindo, eu sou sincero, falar para o pastor, teve com a pistola para botar na minha cabeça para me matar. Para tirar a própria vida? Para tirar a própria vida. De tanta dívida. A sua dívida chegava em torno de mais ou menos quanto? R$600 mil. Né? R$600 mil. E com um escritório rendendo, daqui um pouco entrou um negócio que deu errado, entrou outro negócio, perdi um terreno de capoeiras que não sei como na época, e depois eu tive que reverter em juízo, tive que pegar dinheiro com a agiota. Agora, de lá para cá, fazendo congresso, como é que está a vida do senhor hoje? A minha vida hoje mudou totalmente, como pessoa, como meus negócios, né? Hoje eu tenho um sítio avaliado em R$800 mil. Tenho uma casa que vale mais de R$1 milhão. Tenho uma cartela de cliente abençoada. O meu casamento é abençoado. A minha vida hoje é abençoada. Hoje o senhor tem vida com Deus? Tenho as minhas batalhas, tenho brigas, mas sei que vou vencer. E a contabilidade, como é que está? O escritório hoje está muito bem. Está bem? Está bem instalado. Uma casa que vocês foram abençoados de 60 metros quadrados, Amém. Na qual eu ia morar numa kitnet, praticamente, que seria a cozinha e o quarto. Não deu negócio meus irmãos, era um valor, pediram um outro. Aí uma outra irmã minha, que eu tinha um negócio em 2004, também foi desfeito na época. Eu tinha metade da casa, ela chegou e me propôs vender a casa inteira, eu fiz um negócio com ela. Hoje tem uma casa de 1.2 milhões, mais ou menos. Mudou a situação. Mudou toda a situação. Aquele homem que chegou com 600 mil em dívida, pensando em dar um tiro na cabeça, hoje quer morrer ainda? Não. Quer viver? Eu quero falar aos outros, como chegou um senhor Amém. agora para mim ali, que a coisa não está fácil. Persiste. Em 1 ano, 2 anos, isso aí não é nada para Deus. Pode ser que daqui a 5 anos a vida dele mude. Talvez Deus está usando ele aqui dentro da igreja para ver. Para ou continua? Continuamos. Amém. É só o começo na sua vida. Muito mais vai vir. Amém. Amém. Tempo. Ninguém pode fugir dele. As regras dos ponteiros passam, assim como as oportunidades, aproveitadas ou perdidas. No entanto, muitos querem resultados sem abrir mão da rotina. Vem o dia, logo é noite. Aquilo que é passou, e o que há de ser ainda é incerto. Termina a semana, e o que foram feitas das 168 horas que se passaram? No que e como você investiu todo esse tempo? Apenas 1h30, menos de 1/3 do seu dia, é mais do que suficiente para prosperar e alcançar o tão almejado êxito financeiro. Saia da rotina. Invista o seu tempo na reunião que trará resultados positivos e respostas urgentes para a sua vida econômica. Congresso para o Sucesso.
O 0489, o 9624-7812 é o nosso WhatsApp à sua disposição. Ouça com atenção. Estou desempregado, cheio de dívidas, passando pelo pior momento na minha vida. Parece que tudo que o Senhor disse agora no programa é a minha situação, é a minha realidade hoje. Eu preciso de ajuda, eu preciso sair dessa situação. Se eu não me engano, é seu José Carlos. Seu José Carlos, pessoas estão assistindo o programa agora, tanto no YouTube como também na nossa TV, está passando a mesma situação, está passando o mesmo problema. Mas todas as vezes que chega segunda-feira, existe uma força do mal que cria situações que impede tanto o senhor como elas de chegarem aqui. Porque o mal sabe que quando você chegar na casa de Deus, e essas imagens que você está vendo é do nosso templo maior, quando o senhor pisar a planta dos pés aqui, você vai receber uma oração, você vai ter um atendimento, que o senhor pode marcar tanto por esse WhatsApp, você vai receber a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é forte, ela é eficaz, traz ânimo. O senhor chegando aqui, você vai receber a atenção, um cuidado de Deus. Mas por que eu tenho que ir? Eu acredito que essa deve ser a sua pergunta. Por que eu tenho que sair daqui? Porque é a casa de Deus. Se o senhor vê na Bíblia, se o senhor lê a Bíblia, se o senhor conhece a Bíblia, as pessoas iam até o Senhor Jesus. Iam em busca dos seus milagres, das suas respostas. Andava Jesus de aldeia em aldeia e as multidões o seguiam. Quer mudança na sua vida? Quer uma transformação? Acorda nessa segunda-feira e diz para o Senhor mesmo: hoje ninguém vai me parar. Hoje eu vou na casa de Deus. Hoje eu vou lá no congresso. Chegando aqui, o senhor vai ter a oportunidade de fazer uma aliança com Deus. O senhor fazendo isso, a sua vida vai mudar. Não só a do senhor, mas a de todos que estão acompanhando agora. Essas próximas histórias que eu vou colocar agora são de pessoas que fizeram essa aliança. Acompanhe agora, eu já volto. Eu sou o Ciro Rodrigues, 50 anos, empreendedor. Eu fiz uma aliança com Deus. Então, quando eu cheguei no congresso, eu cheguei no fundo do poço, né? Cheguei devendo R$500 mil. Eu comia com os cachorros, por quê? Porque os meus parentes colocaram eu para morar no fundo da casa. Por quê? Porque eu usava droga, eu era usuário de droga. E aí eu era perdedor para os cachorros, porque os cachorros chegavam na frente e comiam a minha comida. E era uma situação muito defasada. Aí a sociedade nem dava, conversava comigo, porque eu era uma pessoa que andava sujo. Quando eu cheguei no congresso, eu fiz uma aliança com Deus, né? Aí fui, paguei toda a minha dívida, né? Hoje não devo nada. Hoje eu não sou usuário de droga mais. Hoje eu sou casado. Hoje eu tenho casa, tenho carro, tenho moto, tenho empresa, tenho funcionário. Então, tudo mudou na nossa vida. E o maior bem a gente tem o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é o nosso maior bem que a gente tem. Nós temos paz, tudo. Graças a Deus. Segunda-feira, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus, no Congresso para o Sucesso. Muito mais do que um símbolo sagrado, um ponto de contato do poder de Deus nas suas mãos, para revolucionar a sua vida financeira. Às 7, 10, meio-dia, às 15 e especialmente às 19 horas, na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Eu sou Fernanda, tenho 41 anos,
sou empresária no ramo de seguros e minha vida mudou quando eu fiz aliança com Deus. Quando eu cheguei no congresso, a minha vida era uma bagunça. Na verdade, eu não tinha vida. A minha família só vivia de favor. A alimentação da minha casa geralmente era doada. A gente vivia de aluguel, não tínhamos nada. Eu estava muito endividada. A gente nada ia para frente. A gente tinha até oportunidade, mas nada dava certo. A gente tinha uma dívida impagável de quase 60 mil reais. E a gente não sabia de onde tirava o dinheiro. Meu pai se separaram, então assim, a responsabilidade da casa ficou toda para mim e para o meu irmão. A minha mãe, como é aposentada, a gente nem podia contar muito com ela. E um dia recebi um convite para vir ao congresso e dentro do congresso eu fiz essa aliança com Deus e minha vida completamente mudou. Quando a gente percebeu, entrou um dinheiro na conta da empresa de um dia para o outro, no mesmo valor da dívida, pagamos a dívida, saímos do aluguel. E temos a nossa sede própria. Em plena pandemia, a gente construiu a nossa sede própria, trocamos os carros. Então, assim, a gente tinha carros na faixa de carro popular. Hoje a gente tem carros acima de 100 mil reais. Temos a nossa casa própria, que está avaliada a mais de 1,5 milhão. E também temos lotes. E assim, a vida só vem prosperando. Em plena pandemia, a gente multiplicou as nossas vendas. Então, assim, duplicou as vendas. A empresa hoje está num patamar muito bom, mas eu espero cada vez mais. Com o Senhor a gente pode tudo. Com a obediência veio a presença do Espírito Santo. Eu recebi o bem mais precioso da minha vida, que foi o Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo hoje eu me tornei a mulher que sou. Forte. Eu tenho certeza que as coisas não vêm fáceis, as lutas não vão parar. Mas a gente sendo forte, e tendo a certeza que o Senhor está conosco, tudo vai dar certo. E aí, mantendo firme na palavra de Deus e obediente, sempre. Mínimo. Extremamente reduzido, pequeno, menor que todos os demais. Esse é o significado de uma palavra que resume a vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Você é uma pessoa que depende de um salário mínimo? Na folha de pagamento, a sua é a menor. Vai no mercado e pega sempre o mínimo das coisas. A empresa, há muito tempo, tem faturado mínimo de contratos, mínimo de vendas, mínimo de lucros. Você se vê sempre como o menor e sem forças para mudar o rumo da sua vida? O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Ao contrário de muitos aí fora, essa promessa tem se cumprido na vida de milhares de pessoas que todas as segundas-feiras participam do maior congresso empresarial. Compensa a pessoa fazer a segunda-feira e ter um pacto com Deus? Muito, compensa muito. Não só vir na segunda-feira, mas como obedecer os propósitos. Porque no propósito a gente vence e conquista, porque a prosperidade ela não vai parar ali. Então é de voto em voto. Se você está cansado de viver do mínimo e deseja mudar completamente a sua situação, venha nesta segunda-feira e haverá um antes e um depois na sua vida profissional e financeira. No maior congresso empresarial do mundo. Segunda-feira, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Escolhe um desses horários. Eu tenho falado para as pessoas aqui que até o meio do ano você vai pagar o que você deve. Alguma situação Deus vai criar, porque está vendo você vir aqui, está vendo você encarar um trânsito, vencendo esse pensamento, a distância que é sair da sua casa, do seu local de trabalho e chegar aqui. Alguma coisa Deus vai fazer. Sabe por que eu tenho certeza que Ele vai fazer, meu amigo e minha amiga? Não é assim, eu acho, não é quem sabe, não é será. Eu tenho certeza porque Ele é Deus. Ele honra a sua fé. Ele honra a sua entrega, a sua dedicação. Ele só não vai honrar se você não buscar. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Se você vier, Deus vai fazer a parte dele na sua vida. Eu te aguardo aqui e que Deus te abençoe.
Como restaurar vidas completamente destruídas? Como superar as feridas da alma diante de tantos problemas? O milagre está mais perto do que você imagina. Basta uma atitude. Venha viver uma experiência única com Deus na concentração de fé e milagres. Você que está enfermo, enferma, não importa a área do problema, Deus vai tocar no seu corpo agora. As 7 orações com os 7 pastores, que acontece aos domingos, pode transformar qualquer área de sua vida. Vem, Senhor, abençoar essa família e trazer paz a essa casa. O tempo de buscar e encontrar o seu milagre chegou. Concentração de Fé e Milagres. Domingo às 9h30 da manhã na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310. Centro de Florianópolis.